que é a paz que excede todo o entendimento, a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida, sobre você que está em aflição. Que esta paz chegue em você de tal forma que você sinta agora o maravilhoso alívio da presença de Deus na sua vida. Amém? A palavra hoje, ela vem, tanto nós vamos encontrar no livro de Isaías, como vamos encontrar no Salmo 140, como vamos encontrar em Mateus, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Eu vou começar falando aquilo que Jesus falou. Mateus escreveu, quando Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Assim disse o Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor Jesus fez este convite, ele estava falando não só que você, porque acontece que a pessoa, naquele momento que está muito aflito, aí entrega ao Senhor a sua aflição, sente o refrigério, mas aí esquece de andar com Deus. Aí se afasta da graça. Nós que nos afastamos da graça, o Senhor permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos aproximamos da graça e que nos afastamos dela. Nós. Então, no momento de dor, Jesus convida você para estar com Ele, aproximar-se dEle. Agora, depois que você estiver feliz, aliviado, aliviada, que agora você está leve, aí você não se afaste. Não volte a se afastar da sua vida, do Senhor, porque a vida só nele. Não comece a se distrair com as coisas do mundo. Andar distraído, achando aquilo bonitinho, aquilo, aí vai saindo de perto do pai. Sabe aquele menino, aquela criança que está ali, pertinho do pai? Aí começa a ver coisas e aí ele começa, aí se perde. Aí ele sai do caminho e não sabe mais voltar. Não faça como essa criança. Que o mundo não atraia você ao ponto de você se afastar da graça, da maravilhosa presença de Deus. Que nada venha atrair você para te afastar da vida e te levar para a morte. O Senhor, Ele está chamando você hoje para você descansar na grandeza dEle. Fique nos braços do Pai. É o melhor lugar de se estar. Esta aflição, ela vai acabar. Tudo isso vai passar. Você acha hoje que é impossível ser resolvido isso? Deus proverá uma solução. Agora olhe para Ele. Pare de olhar para a aflição, para o motivo que está tirando a tua paz
e olha para o alto e deixa que Ele vai resolver o problema daqui. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai resolver isso que está afligindo você, tirando a sua paz. Pode ter certeza, vai passar. Vai passar. Se você entregar a Ele, vai passar. Aqui, eu saio de Mateus e vou para Isaías, para o Velho Testamento. 700 anos antes da vinda de Jesus. Deus promete salvar o povo de Israel. Ele diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, esses somos nós. Estes somos nós. Primeiro ele começa a falar, ele está falando de Israel, né? E aí, os descendentes de Abraão, que ele diz, Abraão, meu amigo. Ele diz, quem é Abraão? É o amigo dele. Aleluia. E agora ele diz, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. É você que Deus está falando para você. E a quem eu disse, você é o meu povo. Eu o escolhi e não o rejeitei. O Senhor nos escolheu. Ele não nos rejeitou. Nós não somos rejeitados. Talvez aqui na terra, alguém já rejeitou você. Alguém decepcionou você. Rejeitou mesmo você. Abandonou você. E por isso você tem marcas profundas na sua alma por causa destas pessoas ou desta pessoa que fez isso com você. Mas saiba você que o teu Criador, o autor de sua vida, jamais te abandonará, jamais te deixará. O amor que ele tem por você é incondicional. O Senhor nos ama com todas as nossas limitações, mas ele abomina o pecado, viu? Então, abandone esse pecado que te afasta da graça. E aí você vai experimentar disso. Ele vai e fala, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, não se aflija, não se apavore, porque eu estou com você, assim diz o Senhor. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador, o autor de sua vida. Eu lhe dou forças, ele vai renovar suas forças. Olhe para ele. Olhe para o alto. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Oh, aleluia! Apresento a vocês, a você, que está numa aflição tão grande. Apresento a você aquele que pode te tirar desta aflição, independente de que a aflição seja. Por maior, por mais impossível para você a solução, o Senhor tem a solução. Essa aflição não é nada diante da grandeza de Deus. Isso que está te entristecendo profundamente vai acabar, porque o Senhor está de mãos estendidas para você nesta manhã,
no nosso despertar com Cristo, para dizer para você que há solução. Oh, aleluia! Há solução. Ele disse: há bálsamo em Gileade, há remédio para curar a sua ferida, para tirar a sua dor, para cicatrizar. Há um bálsamo. Há um bálsamo que Deus está derramando agora sobre você. Se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Creia, não há nada difícil para o Senhor. Hoje Ele está falando para você que está em aflição. Ele pode resolver. Descanse nele. Receba essa palavra que o Senhor Jesus disse em Mateus 11. Receba. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Assim diz o Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprenda do Senhor. Sabe quando mais o Espírito Santo de Deus se alegra com você? É quando você, após o alívio, depois que a dor passar, depois que toda a aflição foi embora, todo o motivo da aflição foi embora, e você estiver ali, no descanso da presença de Deus, feliz, tudo aquilo que você almejava sendo feito, resolvido pelo Senhor, você permanecer nele, aprendendo cada dia mais dele. Se você fizer isso, brasas de fogo espiritual ficaram sobre a sua cabeça. Oh, aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus habita naquele que tem gratidão, que não esquece do Senhor quando está no regaço, na paz, no alívio, no refrigério que vem dele, na bênção, sempre olhando para ele. Não vá adorar a bênção. Cuidado. Não tire os seus olhos do abençoador, do seu pai. Aba, pai. Paizinho. Quer dizer assim, paizinho. Intimidade. Intimidade. É isso. E quando você está com intimidade com o Senhor, mesmo quando você pensa que não precisa de estar com Ele, mesmo quando está tudo muito bem, porque Ele fez com que ficasse tudo bem, e você permanecer nele, se você fizer isso, aí você vai experimentar da verdadeira plenitude da vida aqui na terra. Neste mundo tenebroso, sim, você vai experimentar da verdadeira alegria, aquela que transborda e que você não consegue ficar calado diante daquilo. Então você chega no trabalho, mesmo que todo mundo ache que você é ridículo, todos sejam ateus, você chegue cheio da presença do Senhor, cheio da alegria que vem do Espírito Santo, e não esconda não, diga: ei, eu sou cristão, eu estou muito feliz. Por que vocês estão assim, hein? Aí um vai dizer: não, porque eu bebi até não sei que horas. Saiu procurando alegria onde não tinha. Aí tá triste, olheiras, parece um bicho. No outro dia, liso, já acabou o dinheiro todinho gastando com bebida, e ainda fica rico na hora que tá bebendo, fica rico, pagar a conta dos outros, depois, o que foi que eu fiz? Paguei a conta que eu ia pagar o apartamento, que eu ia pagar a feira do mês. Eita! Que foi que eu fiz? Aí tá triste.
triste, lá no trabalho no outro dia, liso, com dor de cabeça, arrotando, o tempo todinho, e passando mal, e tomando água e se acabando. Ora, não bebeu da água que não precisa mais, não sente mais sede? E aí você chega todo feliz ou toda feliz nessa repartição pública, cheia da presença do Senhor, transbordando, sem sede, porque tomou da água do Espírito e aí você está feliz, pleno. Aí aquele pobre coitado ali tomando aquela água e a sede continua e passando mal. Aí quando você diz, ai, vamos almoçar, aí ele fica, tem vontade de vomitar, fica nauseado, só em falar em comida. E os outros tudo arrasado, tudo triste. Eu não sei porque essa alegria. Porque, rapaz, o Senhor Jesus já morreu por nós. Ele já ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por você. Por isso que eu estou com essa força toda para dizer para você, tem solução para a sua angústia. Tem solução para a sua dor, meu amigo. O Senhor existe. Aí ele, não, mas eu, rapaz, eu já tô na bagaça, eu sou do pecado mesmo. Não, rapaz, deixa eu te dar uma boa nova. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço de todos os pecados. Basta que você se arrependa e não volte a pecar. Se você se arrepender e não voltar a pecar, você vai ter essa alegria que eu tô sentindo agora. Rapaz, eu tô feliz demais. E como é que tá a família? Ah, minha família tá muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tá muito bem. E aquele problema tal, tal? Ah, já foi, acabou há muito tempo. Mas, rapaz, como foi que você conseguiu? Rapaz, eu entreguei a Deus. Eu entreguei a Deus. Rapaz, olha, quando eu vi uma passagem da Bíblia, que um menino baixinho, um menino que vivia cuidando das ovelhas do pai, um tal de Davi. Era um meninote, um frangote que nem teve, quando foram para a guerra, foram lutar contra os filisteus, ele nem foi chamado para isso. Porque ele era apenas um menino que cuidava das ovelhas, o pastor das ovelhas do pai. E era um menino que ninguém dava nada por ele. Aí, rapaz, esse menino estava lá cuidando das ovelhas num dia e o pai dele disse: meu filho, vá levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra e para o rei Saul. E aí preparou tudo e Davi foi. Quando Davi chegou lá, franzinozinho, ninguém dava nada por ele. Aí ele foi chegando, ouviu um gigante filisteu zombando do povo de Deus e dizendo: venha um aqui brigar comigo, venha. E eles aflitos, tremendo de medo, era um gigante. Ninguém se atrevia a dizer eu vou. Ninguém se atrevia. Já fazia vários dias que esse gigante, Golias, chegava ali no lugar do combate e peitava, desafiava quem era que queria vir. Porque ele dizia que aquele que conseguisse derrubá-lo, derrotá-lo, a nação, se o povo de Deus conseguisse derrotá-lo, então os filisteus recuavam porque tinham perdido a guerra. Mas se ele vencesse, ele tinha certeza que ia vencer. Ele olhava todo mundo pequenininho, insignificante. Aí ele disse: venha um de vocês, que se vocês ganharem, aí a vitória é de vocês. Ele dizia isso todos os dias. No dia que Davi foi deixar esse alimento para os irmãos e esse agrado para o rei, Davi ouviu. E Davi respondeu: quem é este incircunciso que está desafiando o povo de Deus? Pois eu quero lutar com ele. Os primeiros que deram palavras contrárias para Davi foram seus irmãos. O irmão com vergonha, porque era maior do que ele, era guerreiro, era homem de guerra,
e estava com medo. Como é que o irmão dele, um frangotezinho, disse logo: você está falando besteira aqui, você está querendo nos envergonhar e não sei o que, não sei o que. Mas ele insistiu, porque assim, o povo de Deus tem que insistir, viu? Tem que insistir, não é para recuar na primeira palavra contrária, não. É para dizer: se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Aí, essa sua aflição, você vai vencer se o Senhor estiver com você. E ele está de braços abertos para te atender. Mas aí Davi insistiu. O frangotezinho insistiu. Ah, quem é esse incircunciso? Chegou aos ouvidos do rei. O rei Saul, quando viu o menino, pensou: eita, vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar as minhas armas, o meu escudo, as vestes o escudo e a espada e tudo, né? Vou te preparar, menino. Já que você tem coragem, eu não tenho, mas você, né? Não foi isso que ele falou. Ele simplesmente disse que ofereceu aquelas armaduras, tudo. Quando Davi, um menino franzino, vestiu aquela armadura, não conseguia andar direito. Era pesada demais. Aí ele disse: não, com ela eu não vou conseguir, não. Com essa armadura aí não vai dar certo para mim, não. Ele não conseguia nem andar com ela. Olha como ele era franzino. Olha como para os homens ele parecia nada. Nada. Eu sei que ele disse: não, aí devolveu ao rei e foi com a mais importante armadura. Ele foi com o Senhor até aquele lugar. Ele usava uma funda que ele colocava a pedra e espantava os animais que vinham, que se aproximavam das ovelhas. E o Senhor, para prepará-lo para aquele momento, o Senhor fez ele passar por duas grandes aflições. Ele teve que lutar com o urso e com o leão. E, através do poder de Deus, ele venceu o urso e o leão. E conseguiu proteger suas ovelhas. Ali era a preparação que o Senhor estava fazendo com ele. Por isso que quando você está nessa aflição, não fique pensando que seja outra coisa. Deus está te preparando para a obra. Deus está preparando você para trabalhar na obra dele. Por isso que você está passando por essa aflição. Calma, mantenha calma, porque o Senhor está apenas te ensinando, te capacitando, te forjando, te preparando para o que Ele vai fazer. Ele vai te usar. Você não está na terra por acaso. Você tem uma missão e o Senhor está preparando você. Esta aflição é aquele fogo que vem e derrete o ouro e faz dele um ouro refinado. Então, tua aflição é só essa, mantenha calma. Parece que está perdido, não é? Mas não está não, viu? Não está não. Creia, como fez Davi, enfrente esse gigante. Faça como o Senhor colocar no seu coração. Ele vai te conduzir. Amém? Aí, vou continuar. Davi, ele chega ali, no lugar do combate, apenas com uma funda. Ele cata 5 pedrinhas ali no riacho, mas só precisou de uma. E aí, quando o gigante viu que tinha alguém menor do que o exército, ele viu Davi simplesmente como um motivo de riso. Ele não viu em Davi o potencial que Deus tinha colocado nele, em Davi. Então, pelos olhos do mundo, ele olha para Davi e acha engraçado. Ele disse: vou arrancar sua cabeça e vou dar o seu corpo aos cachorros. Quando ele olhou para Davi, ainda fez uma ameaça. Disse uma palavra contrária. Fez um medo a Davi. Mas Davi não teve medo. Nenhum. Davi sabia quem estava com ele. Aleluia! Ele sabia quem estava com ele.
Por isso que Davi, muito tranquilo, prepara a sua funda e ele só faz uma vez esta ação. Quando o gigante vem para cima dele, ele vai com a funda e ele atira. Quando ele atira, o gigante cai. Caiu pronto o gigante. Aí Davi estava sem espada. Ele pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. E honrou o nome do Senhor. Ali naquele gigante simbolizava toda a corrupção, toda a maldade que está na terra, toda a negação do Senhor. Esse é o gigante que nós devemos lutar contra ele. E o Senhor vai nos capacitar. Nossas armas são espirituais. Nós nos prostramos diante do Deus que pode todas as coisas e que guerreia por nós. É Ele quem batalha por nós. É Ele. Então o que aconteceu ali? Os filisteus correram assustados, porque o grandão deles, que estava na frente deles, não existia mais, não era mais ameaça para o povo de Deus. E o nome do Senhor foi honrado, porque aquele incircunciso, que não temia o Senhor, que estava ali desafiando o povo de Deus, querendo destruir o povo de Deus, ele foi derrotado. E Davi venceu a batalha porque ele estava no Senhor. Coloque-se na posição de Davi. Naquela ocasião, depois Davi errou, se arrependeu de toda a sua alma, que os seus ossos doeram, e ele se arrependeu e foi chamado. Ele tinha Deus como o grande amigo dele. E o Senhor viu nele, não só porque aquele pecado foi uma fraqueza no caminho, na caminhada dele. Por isso que a gente tem que ter cuidado e vigiar. A felicidade que Deus não desistiu de Davi quando ele pecou. Porque vejam bem, irmãos, diante daquela vitória do gigante, ele pôde casar com a filha do rei. E ele se tornou guerreiro ali. E ele ele vencia grandes batalhas ali. O Senhor não capacitou só para aquele momento, não, irmãos. O Senhor deu vitórias a Davi. E ali Davi, naquele tempo, quando ele derrubou o gigante, ele se tornou aquela pessoa da confiança do rei. E ele ia para as batalhas. E ele guerreava, e o Senhor dava vitórias para ele, porque toda vitória vem do Senhor. E ali ele honrava o Senhor, ele se alegrava. Mas, irmãos, olha o que aconteceu. O rei Saul sentiu inveja de Davi. Davi que deu o reino dele, que estava ali em perigo, porque os filisteus poderiam destruir o povo de Deus. E ali Davi foi usado para destruir o gigante, para tirar aquele povo que blasfemava contra Deus, que desafiava o povo de Deus, que queria destruir o povo de Deus. E ele se livrou daquilo, Saul. Mas a inveja, irmãos. Por quê? Por causa de um cântico das mulheres quando eles estavam vindo da batalha, dizendo que Saul destruiu 1000 e que Davi destruiu 10.000, venceu 10.000, ou seja, fez com que ali o povo exaltou Davi mais do que o próprio rei. Aí o rei sentiu inveja. Então, quando a pessoa chega numa situação privilegiada, porque Deus colocou num cargo público, eita, tem que ter muito cuidado para não ficar vaidoso. É perigoso demais. Tem juiz que pensa que é Deus? Acredita? Tem ministro que pensa que é Deus.
gente que pensa que é Deus só porque está no cargo que Deus colocou, porque é Deus quem constitui autoridades. E tem gente que pensa que é Deus. Tem que ter cuidado. E Saul caiu na armadilha da inveja, da vaidade, do orgulho daquela posição. Eles venceram a batalha, era para ficar feliz, agradecer a Deus pela vida de Davi, que estava dando grandes vitórias a ele, ao reino dele. Mas não, irmãos. Por isso que ele perdeu o reino. Porque ele era precipitado, irmãos. Ele era muito precipitado. Quando o profeta falou para ele que ele aguardasse, que quem ia oferecer o holocausto ao Senhor pela vitória deles, era ele, o profeta, o representante de Deus aqui na terra. Mas Saul, ele se achava tão, como muita gente se acha, assim uma coisa muito importante, que ele achou que o profeta estava demorando. Cuidado para não fazer como Sara, que deu Agar, a sua serva, para deu a Abraão para ter um filho com ele, porque ela não esperou em Deus. Ela não esperou em Deus e sofreu grandes aflições por causa disso, pela precipitação. E assim Saul também se precipitou e foi ali e fez a oferta do holocausto. Quando o profeta chega, se o que foi que você fez, pois o seu reino será tirado. Ele perdeu o reino dele. Ele perdeu o reino dele e ele perseguiu Davi. Depois desse elogio que fizeram a Davi, quando eles estavam entrando na cidade, ele perseguiu Davi para matá-lo. Matar aquele ungido do Senhor. Que ele viu o sobrenatural acontecer. Ele viu o menino magrinho, franzino. Ele viu que o menino não conseguia nem andar com a armadura dele. E ele viu que o menino venceu o gigante. E ele viu que Deus estava dando vitórias ao menino. E no lugar dele agradecer a Deus pela vida de Davi, ele invejou Davi. Ele se sentiu, eu que sou o máximo. E foi aí, irmãos, quando ele começou a perseguir Davi. Então nós devemos ter muito cuidado quando chegarmos na graça, na bênção, no descanso, no alívio. Cuidado! O Senhor alivia, dá descanso, mas não saia da presença dele. Não faça como aquele menino ruim que sai da presença do pai, que vai brincar com um brinquedinho que dá choque, que vai lá na tomada, enfiar o dedinho na tomada, sai da presença e vai lá para a tomada. Aí depois tá achando ruim a pandemia. Eu não quero outra pandemia não, viu? Por isso que eu aconselho a todos a obedecer, a passar a obedecer a Deus. Vamos todos os dias brigar contra Satanás para andarmos na obediência. É uma batalha, irmãos. Não é brincadeira, não. Todos os dias nós derrubamos um gigante que está dentro de nós. Dentro. Coraçãozinho ali maldoso. Então tem que sair. Tem que sair. Esse bichinho ruim tem que sair da gente. Tem que dar lugar ao Espírito. Tem que dar lugar ao Espírito Santo. O teu espírito é do Senhor. E o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuidado para manter a sua casa limpa. Quando o gigante for chegando da vaidade, você sai, corta. Faz o seguinte, use a funda de Davi, pá, derrube.
Aí vem a vaidade, a besteira, o orgulho, a prepotência. Aí você vai ali, tome, desce, cai tudinho. Eu quero é Deus. Vão-se as botas. Deixa tudo do mundo aí pra lá. Só queira o que Deus colocar diante de você. E quando Deus colocar, não fique muito empolgado ou empolgada, não. Porque se você sair da graça, você vai levar um choque. Saiba você, nós só temos duas opções. Ou a vida ou a morte. Não tem meio termo. Tudo que te afasta do Senhor, a ambição, às vezes a pessoa se torna até desonesto, corrupto, por causa da ambição. Eu tenho, mas quero mais. Eu quero o dele. Olhe para o seu, para o que Deus te deu. Para de olhar para o do outro, a não ser que seja para abençoar e não para invejar. Se você conseguir olhar a vitória do seu próximo e sentir alegria, você está no caminho certo. Mas na hora que você olhar para o seu próximo e você vir que ele tem um celular melhor do que o seu, um carro melhor do que o seu, uma casa melhor do que a sua, um emprego melhor do que o seu, os meninos que os seus filhos são bons, mas o dele ainda é melhor do que os seus, são melhores ainda, são mais obedientes. De alguma forma, você olhar e não se alegrar com aquilo, e você na mesma hora pensar, eu quero pra mim, o meu celular, ele tava bonzinho, mas eu prefiro aquele. Prostre-se diante de Deus, implore a Deus que expulse esse pensamento contrário que está em você. Não dê corda à inveja. Alegre-se, contente-se com aquilo que o Senhor te deu e está te dando e vai te dar. Saúde, paz, alegria, os filhos e os netos saudáveis, os bisnetos saudáveis, a família feliz. Por quê? Porque todos caminham de joelhos. Você quer felicidade na vida? Ajoelhe-se. A postura do vencedor é ajoelhado, de cabecinha baixa, os olhinhos fechados, olhando para o céu, olhando para o alto, de onde vem a solução. Sabe aquele problema que está te angustiando muito? Entrega verdadeiramente nas mãos de Deus, largue o problema, não fique segurando na outra ponta do problema. E ande na obediência, segundo a vontade do Pai, fazendo aquilo que apraz ao Senhor, que você sabe que agrada ao Espírito Santo de Deus, e aí pode descansar, porque você é mais que vencedor, ou mais que vencedora em Cristo Jesus. Esta aflição vai passar. O que está acontecendo é o Senhor te moldando para trabalhar na obra dele. Você é muito importante para Deus. Você é valiosíssimo, valiosíssima para o Senhor. Que Deus traga paz no seu coração. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é assim. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, Jesus explica. Por quê que ele diz, vamos, venha. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá muito pesado, não tá? Pois então, apegue-se a ele,
Aproxime-se da graça e não saia dela, mesmo quando estiver tudo bem. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda gratidão, por tudo, Pai, pelos momentos felizes, pelo despertar com vida, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, pelas aflições que estamos passando. Também te glorificamos, porque nela estamos aprendendo mais e crescendo mais e nos fortalecendo mais em Ti. Eu peço, Paizinho, a Tua bênção, a Tua unção sobre toda a terra e céus, sobre todo o universo e sobre todo ser que tem fôlego de vida. Eu peço a Tua bênção. Que o Senhor traga salvação, cura e libertação. No nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo é que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém? Você que está cansado e sobrecarregado, receba essa palavra. Foi aos aflitos que o Senhor me disse: falai aos aflitos e desolados. Falai que o Senhor está de braços abertos, chamando você para uma vida plena e verdadeira, uma vida com propósito, onde você vai também servir ao Senhor. Não só se alegrar, mas alegrar outras vidas através do transbordar das águas do Espírito Santo de Deus que chegará sobre você. Amém. Receba.